E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Joana. Hoje nós iremos fazer o 7º dia de novena de Santo Antônio. O tema será Jesus anuncia o reino pela palavra. Então nós vamos começar nosso 7º dia de novena com a nossa oração inicial. Iniciemos rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos para que possamos entrar na intimidade de Deus. Ele é nosso Pai, pois nosso Pai nos ama. Por isso nos fez seus filhos e filhas. Ele nos conduz em seu amor em seu Filho Jesus. Que a palavra de Jesus nos ajude a compreender o tempo e a história. Ajude-nos a viver como irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo santificador distribua em nós seus dons, e assim possamos encontrar a santidade e o reino do Pai. Sem Maria não há Jesus, sem Maria não há igreja. Por isso rezemos também a Mãe de Deus e nossa. Mãe bendita de Jesus, caminhai conosco nesta novena e ajudai-nos a acolher com fé e alegria a palavra de Deus. Assim como vós acolheis Jesus em vosso seio, queremos que a palavra, que é vida, faça morada em nosso coração. Amém. E a frasezinha, da caixinha Invoca uma arte resposta. No Salmo 55, versículo 4, diz assim: O Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. Repito, ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho minha confiança. Então vamos lá, uma introduçãozinha da palavra. Jesus passou neste mundo fazendo bem. Quando começou a anunciar o reino de Deus, muitos não gostaram porque mexia naqueles costumes que eles tinham. Ele olhou muito de perto e com muito carinho os pobres, os doentes, os pecadores, os sofredores. Santo Antônio, seguindo o ensinamento de Cristo, também teve muito amor para com os pobres. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Então está assim: Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa interessante que na introduçãozinha da palavra, antes da gente ler a palavra de Deus, está assim, ó. Quando Jesus começou a anunciar o reino de Deus, muitos não gostaram, porque mexia naqueles costumes que eles tinham. Jesus, meus irmãos, quando começou a anunciar a palavra de Deus, porque eles ficavam incomodados? Porque mexia nos costumes, mexia podemos dizer assim, os mandamentos do Senhor, mexiam principalmente. Lembrando, os mandamentos do Senhor não foram só naquela época. Os 10 mandamentos, ainda servem para os dias atuais. E porque ainda Jesus ainda mexe, não como também no coração, mas mexe igual uma vez no tempo que ele jogou tudo pro chão, moedas, levantou mesas, podemos dizer assim, revoltado. Porque Jesus, ele faz isso, não, ele fez naquele dia porque estavam fazendo da casa do Pai um comércio. E não é para ser isso. Mas Jesus, quando ele anuncia a palavra, claro, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê principalmente o Evangelho, sempre tem uma parte que nos toca. Sempre tem uma parte que nos, podemos dizer assim, incomoda. Mas não incomodar uma coisa ruim. Incomodar porque aquilo dali está nos dizendo que temos que mudar uma coisa ou melhorar. Por exemplo,
Isso me mexeu muito porque não a palavra, mas sim a introdução da palavra, que falou que incomodava, né, os, as pessoas, né? E muitos não gostavam porque estavam acostumados a pecar. E Jesus chegou falando: não peca, pecar é ruim, pecar te leva ao inferno, te leva a longe de Deus, te leva para longe da salvação, te leva para longe da vida eterna, te leva para longe de mim. Pecado, podemos dizer assim, o pecar te leva à morte. Porque a morte ela só surgiu por meio do pecado. E eles estavam acostumados a pecar. Se podemos dizer assim, antes de Jesus chegar, até hoje, mas podemos dizer assim, sabemos que pecar é errado, mas naquela época, podemos dizer assim, era acostumado, o costume de pecar era comum. É como se, por exemplo, a gente vai, como a gente fosse no banheiro. Todos os dias a gente vai no banheiro. E era comum para os, eu tô falando fariseus, mas pro povo pecar. Era normal. Depois eu vou lá no templo, pedir perdão a Deus e tá tudo certo. E ainda hoje, nos dias atuais, fala, confessei, tá tudo certo, posso pecar novamente. Não. Jesus, ele ensinava e ainda ensina que pecar te leva à morte. Pecar te leva ao inferno, podemos dizer assim. Pecar te leva ao mal. Pecar te leva à morte. Aí você pensa assim, mas eu vou morrer. Claro, todos vamos. Mas o nosso corpo fica. O nosso corpo ele vai virar o osso até que vira incenso. Mas a nossa alma, não quer dizer que o nosso corpo vai ficar, que a nossa alma também tem que ficar na terra, não. A nossa alma, nós temos que deixar, né, um lugar seguro, num refúgio. Nós temos que deixar naquele que realmente cuida, como a gente falou no sexto dia, naquele Deus que é amor. Então, por que incomodava? Porque Jesus, podemos dizer, eu já disse isso, mas vale relembrar, que a partir do capítulo 3 de Mateus, Jesus ele começa a aparecer, porque até o final do capítulo 2 está assim, fuga para o Egito. Jesus ainda era pequeno, Jesus ainda era menor, então ele ainda estava aprendendo sobre a vida, e até os seus 30 anos ele estava aprendendo a como falar, podemos dizer assim, a nossa língua, porque se formos não é que tem uma, vamos dizer assim, lá é japonês no céu, se fala japonês, não, mas é que a língua, né, se Jesus falasse tudo, a gente não ia entender nada, tudo, né, falasse por falar, a língua, né, falasse como um Deus, nós não ia entender nada. Então ele nos preparou, Deus, né, nos preparou Jesus para anunciar a boa nova. Então, no capítulo 24, ele diz assim: sua fama se expandiu por toda a Síria, trazendo-lhe os doentes, os enfermos e tal, e ele curava todos. Então, Jesus, ele chega, por exemplo, não peque. Pecar leva à morte. E né, Santo Antônio se repete, podemos dizer assim, a história de Cristo, porque Santo Antônio ele anunciava também a todos os países, anunciava a todo Portugal, a toda a Espanha, enfim, a todos os lugares que ele podia. E muitos chegaram até, como eu já disse, ele já chegou até a pregar peixes, e os peixes ouvindo eles, e as pessoas chamando a atenção, os peixes ouvindo, né? Os peixes ouvindo, porque né, não é comum um animal ouvir, né? Podemos dizer assim, nós falarmos, né? Não é normal. E eles impressionados com aquilo, né? Foram até Santo Antônio. E aconteceu o mesmo com Jesus. Porque eu citei esse versículo 24? Porque Jesus, ele queria anunciar realmente para todos. Não só os mais pobres, como também como Jesus diz, os que estão
os bons de saúde, né? Os que têm saúde boa, né? Também os doentes, mas os também com uma saúde boa, como diz, né, Jesus. Eu vim para buscar os pecadores, não os justos. Porque o justo ele já tem salvação. O Jesus, ele... Bom, Jesus, ele sabe de cada um, né? Não posso falar, né? Nem julgar o próximo sem saber, né? Eu não sou ninguém. Claro, às vezes eu posso julgar, realmente, eu julgo, mas percebo que nem a pessoa vai me ouvir e nem vai valer nada pra ninguém, né? Mas enfim, Santo Antônio, Jesus, né, e Santo Antônio, o que Santo Antônio, podemos dizer assim, tem semelhança a Jesus. Ele pregava o Evangelho, né? Jesus pregava a Boa Nova. Eles queriam anunciar a todos, alguns que se achavam que já tinha salvação, não quiseram mais ouvir, porque achavam que já tinha salvação. Então ele ficou com os pequeninos. Jesus mostrou que ele não é ele é Deus, mas ele se tornou pequenino conosco. Ele se tornou um pobre. De rico foi para pobre, né? Então, Santo Antônio, ele, podemos dizer assim, foi um novo Cristo. Claro, o Papa, ele também é um Cristo, podemos dizer assim, mas Santo Antônio, ele foi das pessoas que podemos determinar como um novo Cristo, né? Então, que é exemplo de Jesus, que Santo Antônio também pegou esse exemplo. Pegamos esse exemplo, né? De anunciar a boa nova, nem que seja aos peixes, nem que seja até para os animais, ou pregar até para a parede. Anuncie a boa nova, pregai o evangelho. Porque nem que seja até você pregar para o peixe, mas pregue o evangelho, anuncie a boa nova. Então agora nós vamos ler a reflexão do livrinho. No Evangelho, Jesus nunca ficou parado num lugar só. Ele foi às vilas, aos povoados, à roça e à cidade, para que todos soubessem da notícia do Evangelho. Logo todos ficaram sabendo tudo o que Jesus fazia e correram para ele, para escutar sua palavra e serem libertados, para serem curados, porque Jesus os amava, para poderem também segui-lo bem de perto. A maior cura era saber que o reino que todos esperavam havia chegado e era anunciado. Que Jesus hoje não seja colocado de lado e que todos corram ao encontro de Jesus do Evangelho. O jeito das pessoas viverem. Jesus nos trouxe o reino de Deus bem ao alcance de nossas mãos. Às vezes vemos pessoas correndo atrás de Jesus só para receberem algum benefício. Querem que Jesus lhe faça ganhar muito dinheiro, que lhes cure de alguma enfermidade. Mas quando são beneficiadas, vão embora e se esquecem dele. Devemos pedir sim, mas não qualquer coisa. Temos de pedir a presença e ajuda de Jesus em nossas legítimas necessidades, mas sem nos esquecermos dele. Se ele nos ajudou, também devemos ser muito gratos a ele. Jesus ele fala até em um evangelho, ou não sei se é evangelho ou em uma aparição, Nossa Senhora, ou ele mesmo, né? Acho que foi em Santa Faustina, lembrei agora. Em um parágrafo de Santa Faustina, não me recordo qual, eu acho que eu já gravei até aqui no meu canal, que eu falei que Santa Faustina escrevia que a fala de Jesus disse assim a ela: é muito triste quando as almas, né, tanto pessoas, tantos purgatórios, enfim, ele diz, né, é muito triste quando as almas não me pedem porque tem medo, mas é triste, ele fala também que é triste quando ele dá a graça, dá
o benefício, né? E as pessoas esquecem, mas o pior, o que deixa mais ele triste é quando as pessoas não pedem. Tem medo do que vai vir, né? Mas esquecem que de tudo que vem dele é bom, né? A misericórdia, o amor. Então, pede a Jesus, mas como a gente acabou de ler, né? Não esquecemos dele, né? Ó, temos de pedir a presença e ajuda de Jesus em nossas legítimas necessidades, mas sem nos esquecermos dele, porque ele nos ajuda e devemos ser gratos a todo momento, muito gratos, né, a todo momento, né, por essa misericórdia que ele nos dá. Fazer ressoar a palavra. Como podemos melhorar nosso relacionamento com Deus? Aí é pessoal, né? Cada um pensa, né? E fica guardado essa resposta no teu coração. Então vamos lá. Deus não nos abandona. Jesus foi a todos os lugares onde podia ir para que assim todos soubessem que o reino chegou. Ele tinha uma atenção muito especial com os doentes e pecadores, porque eram os mais rejeitados na sociedade. Ele exalta a sabedoria dos simples e confundiu os fortes com a fraqueza dos fracos. Ele fez dos abandonados os escolhidos do reino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso gesto concreto. Se for possível, fique algum tempo diante do sacrário, em alguma igreja, ou mesmo no silêncio de seu quarto. Pare, pense e reze. Então agora nós iremos fazer a oração final, tá bom? Esse gesto concreto é uma coisa para nos aproximarmos mais de Deus, do que a gente falou hoje, né? Enfim, é uma coisa para nos ajudar, impulsionar cada vez mais do tema do que a gente falou hoje. Então vamos lá. Oração final. Deus Pai, cheio de bondade e misericórdia, que dais a Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazendo-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã, e sentir a vossa ajuda em todas as provações por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voltemos para casa, para nossas casas em paz. O Senhor nos acompanhe em todo instante. Graças a Deus. Obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo dia de novena. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.